Bom, pessoal, a gente vai modificar um pouco esse meu Let RS, tá? De forma que agora eu consiga ter um comportamento um pouco distinto do anteriormente comentado. É, Vejam, o Let RS ele funciona baseado apenas nas minhas entradas RS. Então, toda vez que há uma mudança em RS, vocês viram que eu preciso reavaliar minha saída para saber se houve ou não uma mudança, tá? Então, vejam, é interessante para mim, então, para evitar, para me dar um controle maior, que eu tenha um sinal que me diga exatamente em que momento o meu LED ele vai estar ativo, ou seja, ele vai ler as entradas RS, em que momento ele vai estar desativado, ou seja, ele vai permitir com que eu remaneje os valores, altere os valores de RS sem alterar minha saída. Legal? Então a modificação aqui que a gente vai fazer é uma modificação muito simples. Basicamente, ó, vamos colocar aqui uma porta end, vamos colocar aqui uma outra porta end, né? Aqui eu tenho o meu R, aqui o meu S, e aqui no meio, ó, eu vou botar um sinal que eu vou chamar de C, vai ser o meu sinal de controle. E o que é que esse carinha aqui vai fazer, basicamente? Olha, se vocês lembrarem da porta N, né? Se o C for 1, essa saída aqui vai ser igual a R e essa saída vai ser igual a S. Então, eu vou ter um comportamento do Light RS, né? Porque vai ser um end R e um end S, tá? Se o C for 0, você tem 0 e 0. E 0 e 0 na entrada do meu Light RS, o que é que ele faz, basicamente? Ele mantém o valor anterior. Ele trabalha com QA, né? Então, me permite, se eu colocar o C igual a 0, eu posso alterar e preparar os valores de RS, e só no momento que eu souber que esse valor de R e valor de S são os valores que eu quero, estão lá, eu vou lá e habilito, né, que esses sinais sejam copiados para minha entrada do RS. Tranquilo? Então, o funcionamento desse cara aqui, ele vai ser basicamente o quê? Ora, você tem aqui CRS na sua tabela verdade, né? O meu Q na saída. E quando C for 0, né, você vai ter na saída aqui, ó, 0 e 0. Então, independente do RS, tanto faz, não vai mudar, né? Vai ser 0 porque o 0 é fator dominante da minha porta N. Então, independente, o Q vai ser igual a o Q anterior. Né? Tá? 0 e 0 é Q anterior. Agora, no momento em que você tiver 1, aí depende. Porque agora o 1 do C faz com que eu tenha R aqui e S aqui. Né? E se eu tenho RS, eu tenho um funcionamento tradicional. Então, 0 e 0, eu vou ter o caso 0 e 1, eu vou ter o caso 1 e 0, e eu vou ter o caso 1 e 1. Para 0 e 0, eu tenho o que anterior. Para 0 e 1, dá 1. Para 1, 0, dá 0. E aqui é o meu estado proibido, como vocês conhecem. Né? Então, esta aqui seria a tabela verdade do meu Let RS. Esse carinha aqui vai se chamar Let RS controlado. Controlado. Legal? E, como diagrama, a gente vai ter basicamente o que? RSC, bem simples então, olha. Vai ser um bloco aqui, Q e Q barra, na saída. E o diagrama de estados, vocês querem aqui, ele também, por conter apenas um bit, né? Você vai ter o estado 0 e o estado 1. Né? E você pode ter essa transição, você vai poder ter essa transição, você vai poder querer fazer essa transição ou essa transição. São as 4 possibilidades aí possíveis, tá? Então, 0 para 1, ele vai acontecer quando? Aí onde muda, né? Aqui, para acontecer uma transição, olha, se eu estou com 0 e eu quero escrever 1, se vocês observarem para a tabelinha aqui, ó, isso só acontece em um caso, que é eu ativar o meu circuito e entrar no estado de reset. Então, de set, desculpa. É igual a 0 e S igual a 1. De forma semelhante, análoga, né, para eu sair do estado de set. Ou seja, se eu tiver 1 aqui e quiser depois escrever 0, o que é que eu tenho que botar na minha entrada? Ora, você tem que colocar C igual a 1 e R igual a 1 e
S igual a zero. Então, estado de reset, tá? Agora, se você quiser continuar no 1, aí você vai ter vários casos. O primeiro é C igual a zero. Só do C igual a zero, eu já permaneço, porque o meu LED está desativado. Estou com QA, né? Ou C igual a 1 e, né? R igual a zero e S igual a zero. Então, aí eu estou com ele ativado, mas eu estou com R0 e S0, é o estado de manter o valor. Ou fazer C igual a 1 e R igual a zero e S igual a 1. É o último caso aqui, né? Em que eu estou no estado de set. Então, se eu tenho 1 escrito aqui e coloco 1, 1, 0, eu continuo com esse valor igual. De forma semelhante, né? Análoga aqui, ó. Se o meu C for 0, obviamente, eu mantenho o valor anterior. Ou C igual a 1 e R igual a 0 e S igual a 0. É o meu outro caso, né? Ou C igual a 1 e R igual a 1 e S igual a 0. Então, ou estou no estado de reset, ou estou no estado, está ativado, né, no estado de reset, ou está ativado e estou no estado de manter o bit anterior, ou estou desativado. Para todos esses casos aqui, ó, se eu tiver 0 no meu flip-flop, né, no meu latch, desculpa, eu continuo com o latch aqui com 0 na saída, tá? Então, veja, como é que eu avalio esse comportamento, né? Qual a diferença dele para um circuito lá do RS tradicional? Ora, primeiro eu tenho um bit C aqui, um sinal C, que ele vai me dizer em que instantes de tempo esse LED está ativado, né? Depois eu vou ter o meu R e eu vou ter um S também. Tudo isso aqui vão ser minhas entradas. E finalmente aqui eu tenho o Q. Eu poderia escrever o Q barra, mas como vocês viram, o Q barra é exatamente o complemento de Q. Então vamos escrever apenas o Q, que já é o suficiente, tá? E vamos fazer o seguinte. Para esse C, vamos imaginar o seguinte caso. Imaginar que ele tem esse formato aqui. Não é exatamente periódico, porque aqui eu coloquei dois quadradinhos, né? Mas tem uma característica já interessante que já mostra, né, que está próximo aí do meu clock. Não é verdade? Deveria ser até, tá? Então veja, aqui eu posso fazer o seguinte agora, olha só, interessante, né? Vamos imaginar aqui que para R e para S eu faço assim. Permanecer, né? Aqui eu vou subir e baixar. E vamos fazer o seguinte. O meu S vem assim. Aqui ele sobe. Ótimo. Ótimo. Aqui tem um exemplo aqui interessante, né? Então, note. Como é que eu avalio agora esse circuito? Observando, né? Em que momentos o meu LED primeiramente está ativo. Então, pessoal, vejam. Pelo que eu mostrei aqui nesse diagrama, né? Nesse diagrama aqui, ó, eu estou utilizando uma porta AND e um C. Então, quando o C é 1, eu estou ativando. É o que está demonstrado aqui também nessa tabela, né? Quando o C é 0, eu estou desativando esse LED, né? Quando é 0, eu tenho 0 e 0 aqui, né? Obviamente, você tem tanto esse formato aqui de LED RS controlado, em que ele é ativado com C, como eu posso ter um LED um pouquinho diferente. Em que aqui, olha, eu tenho essa representação do inversor aqui, que vocês já imaginam que é o quê?
Ora, quando esse sinal aqui, ó, ele for 0, esse LED está ativado. Quando for 1, ele está desativado. Tá certo? Preste atenção, tá? Porque existem as duas variações aí de LED RS controlar. E aí, para esse caso aqui, eu vou considerar o quê? Que eu estou com o primeiro LED, em que C precisa ser 1 para que ele esteja ativado. Ou seja, só pode haver alterações na saída desse LED quando C é 1. Então, o primeiro momento que eu tenho que fazer é o quê? Observar esses instantes. Ó. Eu tenho um intervalo aqui, né? Eu tenho um outro intervalo aqui, ó. E eu tenho um outro intervalo aqui. Aí agora, no primeiro momento aqui que a gente tem, eu preciso avaliar quanto é que vale quê? Aí você vai dizer, vale 0 porque o R vale 1 e o S 0. Mas o C vale quanto? Estão vendo que o C vale 0 e o C está desativando o meu LED. Tá? Então vejam, mesmo tendo valores aqui em RS, como o C vale 0, esse Q a gente diria que ele é indeterminado. Tá? Indeterminado. Ou ele pode ser 0 ou 1, depende do valor que eu tinha anteriormente, que eu não sei, não consigo definir a partir desse gráfico. Entretanto, para nós aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre assumir um valor, tá? Então, vamos supor aqui que o meu Q inicialmente estava em 0. Então, ó, enquanto ele permanece desativado, enquanto o C é 0, ele não tem alteração. Eu estou trabalhando lá com o meu Q anterior. Quando eu ativei, ele vai funcionar como um LED RS tradicional. Né? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, daqui para cá, até esse pontozinho aqui, né? Então, até esse primeiro momento aqui, ó, o meu LED está no estado de reset. Então, R1, S0. Então, permanece em 0. Depois, entre esses dois carinhas aqui, ó, eu estou no estado de manter o valor anterior, 0 e 0, né? Então, ó, 0R, 0S. E aqui eu entrei no estado de set. Certo? Depois, ó, o que é que eu vou fazer? Olha, todo esse intervalo de tempo aqui, o meu LED encontra-se desativado. Logo, ele vai manter o valor anterior, que é 1, durante todo esse intervalo. Eu só vou precisar reavaliar agora, nesse momento. Legal? Nesse momento aqui agora, a gente tem, né? A gente tem, ó, essas variações aqui, que eu vou colocar aqui tracejado para facilitar um pouco nossa leitura, né? Então, ó, o primeiro momento aí, a gente tem 0 e 0. Então, eu permaneço com o valor anterior até aqui. Cheguei aqui, entrei no estado de reset, R1, S0, para 0. Depois, ó, um pedacinho aqui, ó, em que eu tenho 0 e 0. Né? Então, permanece ainda com o anterior. E depois eu entrei no estado de set, vem para 1 e parei aqui. Esse próximo intervalo, novamente, ó, o meu C está desativado. Então, permanece com 1 durante todo esse tempo. Não preciso nem fazer esforço aqui para observar RS, dado que o meu circuito encontra-se desativado. Né? E aí, no próximo momento, ó, durante todo esse espaço, vocês vão observar aqui que eu tenho RS iguais a 0. Então, eu vou manter o valor anterior. E que depois eu fico com ele desativado, tendo em vista C0. E ele continua aí igual a 0. Certo? Então, esse tipo de prática é importante que vocês adotem, tá? Vocês exercitem para garantir aí a interpretação correta do funcionamento desses circuitos sequenciais.